Bom dia! Sejam muito bem-vindas ao PET 838 e nós estamos em lives especiais do aquecimento Desafio PDZ, Desafio Patchwork do Zero. E você já sabe, né? Nesse desafio a gente vai ter uma semana inteira juntas de muito conteúdo, onde você vai aprender a rota, qual que são os passos do método Patchwork do Zero e saiu com a sua primeira peça de patchwork pronta. Que eu sou a Nana e ajudo mulheres a ter uma vida criativa e equilibrada fazendo patchwork do zero. Hoje nosso tema vai ser sobre cortes. Para a gente começar a falar de corte, eu preciso primeiro definir, né? Que corte é esse? É corte com tesoura ou é corte com o nosso cortador circular? Para quem está começando agora no patchwork, a gente corta grande parte das nossas coisas com o cortador circular. Todos os nossos cortes retos, né? Quando a gente não tem curvas, a gente faz com cortador circular. Por quê? Porque ele dá muito mais precisão, porque a gente consegue cortar 2, 3, 4, 5 camadas de tecido ao mesmo tempo e elas ficarem todas precisas. E com a nossa boa e velha tesoura, a gente faz os cortes que tenham curvas, certo? Por que a gente não faz o corte reto? Porque toda vez que a gente abre e fecha a tesoura, a gente movimenta a mão e o tecido também se desloca. E daí o que acontece? A gente tem algumas imperfeições no corte, a gente tem alguns desvios no corte. Na hora de costurar, isso dá problema. A gente trabalha com patchwork e para a gente bater as costuras, para elas ficarem juntinhas, a gente precisa de precisão. E isso na tesoura é um desafio, mas no cortador a gente tem uma base, a gente coloca o tecido, coloca a régua para estabilizar, e eu vou mostrar isso daqui a pouquinho para vocês, e passa o cortador de uma vez só. Então quando você passa o cortador, toda a estrutura que está sendo cortada, ela está fixa. Então eu não tenho esses desvios. Então a primeira coisa que você precisa entender é que para ter um bom corte, um corte preciso, você precisa usar o cortador circular. Nana, eu não tenho. Então faz com a tesoura, né? A gente faz com o recurso que a gente tem. Depois você vai procurar um cortador que seja bom para você. Vocês que são canhotas, existem cortador de canhoto, porque olha só, a gente tem que encostar essa lâmina, essa parte aqui, a lâmina na régua, porque a régua é nossa guia. Eu vou mostrar para vocês. Quando você é canhota, o que acontece? Você fica com esse lado aqui encostando para a régua e ele não corta direito. Quer dizer, não corta nada, né? Porque esse daqui não é o lado que a lâmina tá livre para apoiar na régua. Então, para as meninas que são canhotas, existe um cortador de canhoto. Existe cortador ambidestro, tá? Então é só procurar para vocês saberem, porque eu sei que existe uma certa dificuldade até com as tesouras, né? Como eu sou destra, eu uso a tesoura normal, o cortador normal, mas tem sim. Então vamos começar a pensar no corte. Para a gente cortar, primeiro a gente precisa alinhar esse tecido. E eu trouxe para vocês um pedaço de tecido grande, porque esse é o maior desafio, né? Você pega um tecido desse tamanho aqui, ó, um corte pequeno, você coloca na placa, alinha, corta e tá tudo bem. Agora, quando você pega um tecido desse tamanho, vamos abrir aqui para vocês. Esse tecido deve ter uns 2 metros, ou 2,5 metros, não me lembro. Como que eu corto esse tecido para que ele fique certinho? Eu quero tirar uma faixa, eu vou tirar hoje uma faixa de 5,5 centímetros. Como que eu faço uma faixa de 5,5 centímetros nesse tecido para não ficar tudo torto e ficar preciso? Com a tesoura eu vou lá riscando e pego a tesoura e corto, mas aqui não. Eu preciso dobrar. E como que eu dobro esse tanto de tecido para ficar alinhado? Então vamos lá, a gente vai começar assim. Esse tecido tem largura inteira, né? Ele não foi cortado ainda, ele veio da loja com 2 metros e alguma coisa. Esse daqui, que tem esses pelinhos aqui,
Isso se chama orelha. A orelha, ela é a parte que fica presa no tear e é onde a gente vai se orientar para dobrar o tecido. Tem de um lado e tem do outro lado também, certo? Se você tiver na dúvida, normalmente tem aqui a assinatura do fabricante, ó. Normalmente tem a assinatura do fabricante, certo? Depois que a gente encontrou, o que a gente faz? A gente junta um lado e outro. Porque quando a gente vai na loja, normalmente eles cortam no fio. O que é cortar no fio? É sem tesoura, ó. Eles cortam e fica meio esgarçada aqui a ponta do tecido, certo? E eu tenho que acertar isso. Mas se eu usar esse lado aqui como minha guia, o que vai acontecer? Eu vou desalinhar a peça na hora que eu cortar a tira, ela vai ficar torta. Então eu junto a parte que tem pelinho com pelinho. Eu vou dobrar para vocês. Ó, eu juntei inicialmente aqui a pontinha, certo? Não sei se vocês conseguem ver que aqui embaixo ele faz uma barriga, significa que ele tá desalinhado. Então eu vou andando o tecido até que embaixo eu fique retinho. Certo? Eu vou acertando o tecido até que embaixo fique certinho. E isso é um processo que vocês vão fazer também, tá, meninas? Pronto, alinhei. Tá alinhado o meu tecido. Olha só na ponta, olha o quanto ele fica diferente. Dá pra ver? O quanto ele desalinhou. Se eu alinho por aqui, eu tenho a minha base torta. Bom, eu alinhei, o que eu vou fazer? Eu vou passar essa primeira dobra. Então, eu venho aqui com a minha tábua e eu vou passar essa primeira. Essa minha primeira dobra, tá? Por que que é importante passar? Porque aqui eu vou alinhar o tecido. E quando eu passo, o que acontece? Eu deixo o meu tecido bem assentado. Eu uso essa tábua meio portátil aqui. Isso é muito bom. Isso facilita bastante para você trabalhar no seu espaço. E o que acontece? Se você tem a tábua de passar roupa, às vezes fica muito volume, muita coisa no meio do caminho. Então uma tábua de passar, você coloca em cima da bancada que você vai costurar, da mesa, e facilita bastante, tá? Quando eu passo o tecido, ele vai alinhando e vai meio que ele não gruda, né? Porque não tem cola, mas ele vai estabilizando essa dobra, né? Ele vai ficando alinhado, quase que engomado, né? Para você cortar depois. Eu fiz a primeira passada, ele tá esticadinho, e eu fiz o primeiro. Agora o que eu vou fazer? Eu vou dobrar de novo, alinhando essa parte daqui que ficou passada e tá fechada, junto com as orelhas, certo? Eu vou dobrar de novo, mas agora eu não vou passar. Eu só vou dobrar. Eu venho aqui e dobro. Ó como fica mais fácil você redobrar, porque ele tá bem ajustado. Aqui deu pra ver a diferença, ó. Depois de alinhado, olha só como ele fica diferente, o quanto a gente iria fazer torto se a gente alinhasse do outro lado, tá? Isso é normal. Aqui eu vou ter uma perda de mais ou menos uns 5 centímetros de tecido. Isso também é normal. Por isso que quando a gente compra, meninas, a gente compra com sobra, com uma margem de erro, né? Depois que eu dobrei, tá vendo que ele tá inteirão assim? Eu vou dobrar para armazenar em sanfona. Como que é dobrar em sanfona? É assim, ó. Dobro e faço uma sanfoninha, tá vendo? Ó, eu faço uma sanfoninha. Inclusive, para cortar isso é muito bom. Eu faço uma sanfoninha. Aí eu trago pra cá, faço uma sanfona, trago pra cá, ó. Faço aqui, vou fazendo em sanfona. Por que que eu faço assim? Na hora que eu for cortar o meu tecido, eu só puxo e ele vai abrindo, ó. Ele vai abrindo. Mas dobrar tecido, todo mundo sabe dobrar tecido. Não, eu tô falando dobrar tecido para ele ficar prático
e funcional para você cortar de novo. São coisas diferentes. Se eu dobrar assim, ó, como normalmente a gente dobra, junto um lado com o outro, igual dobra cobertor, né? Junto um lado com o outro, certo? Daí eu dobro de novo, daí eu dobro de novo. Lindo, né? Uma gracinha, bonitinho, arrumadinho, tá na hora de cortar. Vou puxar ele aqui pra cortar, tá? Ó. Ó. Eu não consigo. Tá vendo que eu tenho que ficar virando tecido? Ó. Eu não consigo puxar como o outro. Porque ele tá dobrado assim. Então, eu virei o tecido pra dobrar. Quando eu faço na sanfona, eu só deixo ele pronto pro corte. Vou dobrar de novo aqui. Ó, pego aqui, venho, junto, ando, tá vendo? Junto, ando, junto, ando, junto, ando, pronto. Tá vendo que ele não fica assim dobrado inteiro, igual coberto, ele fica, ó, como se fosse um fole de sanfona? Então, é assim que você vai guardar o tecido, certo? Agora, vamos cortar, Nana. Já passamos o tecido, já alinhamos o tecido. Agora, eu vou tirar a tira de 5,5 centímetros. Para quê? Para vocês verem que eu vou tirar uma tira longa e fina. E se meu tecido tá alinhado, essa tira longa e fina vai ficar inteira certinha. Se ele tiver desalinhado, ele vai ficar assim, ó, com ondas. Ele vai ficar assim, com ondas, certo? E não é isso que a gente quer. A gente quer uma tira inteira de um tecido grande, que a gente corta numa placa pequena que cabe na nossa mesa, certo? Para isso, eu vou precisar da placa, né, que é o meu apoio para alinhar e posicionar o meu tecido, do tecido dobrado corretamente, alinhado, e de uma régua de patchwork. Por que eu não posso usar uma régua normal, uma régua escolar? Porque primeiro, não tem as medidas que você precisa. Segundo, a régua de patchwork, ela tá vendo? Ela é inteira aqui, ó. Ela não termina igual a régua escolar, que termina fininha assim, pra gente riscar, que tem aquela rebaixada na ponta. Ela não, ela tem uma base grossa pra quê? Pra eu apoiar a minha lâmina e correr. Pra eu não perder a orientação da lâmina. E segundo, que eu tenho espaço para apoiar a minha mão e fixar esse tecido na minha base. Então vamos lá. Vou precisar também do cortador circular, né? Que a gente já falou no começo do nosso encontro. Eu já dobrei e agora como que eu vou alinhar esse tecido? Olha só. Deixa eu pegar esse lado que foi que eu passei, certo? Eu vou pegar aqui. Lembra que tinha essa sobra, essa diferença aqui? Antes de começar a cortar, eu tenho que tirar essa diferença. Então, como que eu tiro? Eu pego esse lado fechado, esse lado que estão todas as dobras juntas, que é o oposto do lado da orelha, que é aberto, ó. Que é aberto, tá? E eu alinho esse lado fechado na minha placa. Então, vamos lá. Toda vez que eu for posicionar o tecido, eu já dou aquela revisada para ver se nada sai do lugar, né? Sabe, igual em festa, a gente dá aquela passadinha no banheiro para ver se tá tudo em ordem, né? A mesma coisa é o nosso tecidinho. Vamos ver, tá tudo em ordem? Tudo bonitinho? Beleza, agora eu já contei o que a gente faz tanto no banheiro. É isso aí. Agora eu alinho em uma das linhas da placa. Deixa eu mudar pra cá e baixar pra ver se eu consigo pegar aqui, ó. Aqui, ó, alinho em uma das linhas da placa. E agora eu venho aqui em algum lugar que bata os dois.
né? Porque eu tenho que tirar toda essa parte que tá sobrando. Eu vou colocar uma mais pra cima pra enxergar a linha de baixo. Pera aí. Isso. O meu bateu no 2 aqui. Então, venho 2 em cima, 2 embaixo. E apoio minha mão na régua. Coloco o peso do meu corpo no braço para o peso do meu corpo ficar na minha mão e ela estabilizar essa régua, tá? Com o cortador a mais ou menos 45 graus, eu passo. Apoio a lâmina aqui na régua e ele é a minha guia. Vou passar de novo para garantir. Eu não volto o cortador, eu só vou para frente, porque se eu voltar eu estrago a minha lâmina e minha placa, tá? Então eu só ando para frente. Nós, patchworkeiras, só vamos para frente, meninas. Pronto, eu acertei. Todas as camadas, olha só, eu cortei 4 camadas ao mesmo tempo e essas 4 camadas estão perfeitamente alinhadas, certo? Agora eu venho aqui e vou marcar 5,5 centímetros, que é a minha tira. 5,5 centímetros vai dar aqui na minha régua 7,5 aqui. Então eu venho aqui, coloco 7,5, 7,5, 7,5. Depois eu vou num outro momento explicar para vocês como que eu faço a medida na régua, que foi o que eu fiz agora. É que senão é muita coisa e bagunça. Vamos falar do corte, tá? Eu venho aqui, coloco aqui 5,5 centímetros e de novo passo meu cortador. Vou passar de novo para garantir que cortou tudo. Quando eu passo a segunda vez, se não fizer barulho nenhum, já cortou. Aqui está a minha faixa. Vamos abrir? Ó, ela tá uma faixa. Deixa eu levantar aqui para ver o que eu tô fazendo aqui. Ela tá uma faixa perfeita de fora a fora. 1,5 m de uma faixa de 5,5 centímetros de largura. Vou passar de novo para vocês, ó. Ó. Ela tá perfeita. E eu tenho 2 dobras nesse tecido. E ela foi cortada de uma vez só. Calcula você se você fosse cortar essa faixa medindo com uma régua normal e com a tesoura, o tempo que você gastaria. Isso que aqui eu já estou embutindo o tempo que eu dobrei o tecido, que eu passei, que eu alinhei e tudo mais. Então, quando você for cortar, pensa que o que define exatamente o corte? Quais são os pontos essenciais que eu preciso pensar para cortar? Primeiro, que eu preciso de precisão. E a minha tesoura não me dá muita precisão. Então eu preciso cortar com o meu cortador. Segundo, para eu cortar com o cortador eu tenho que ter uma base. Uma base porque eu vou passar um estilete em cima. Essa base a gente chama de base de patchwork ou placa de corte. A gente vai depois alinhar esse tecido, dobrar bem, passar de novo e posicionar na placa. Fazer o alinhamento, que foi essa parte aqui que eu tirei, olha só. Ó a parte que eu tirei. Um pedaço estava fininho, o outro estava grande, tá vendo? Que foi a parte do tecido que a gente ajustou, que a gente acertou. A gente acerta o tecido e aí sim tá pronto pra gente com a régua de patchwork, que tem uma base boa pra gente apoiar a mão, que tem uma largura para deslizar a lâmina do cortador circular e também tem as medidas que a gente precisa a gente fazer nosso corte para fazer as nossas peças. O nosso cortador, às vezes, se você compra e de repente a lâmina não é muito boa, hoje em dia tem produtos de todos os lugares, né? Tem de todos os fabricantes. E os fabricantes mais tradicionais, eles são
muito mais caros. Então, normalmente a gente pode comprar um cortador que não é, por exemplo, uma Olfa, não é um Red Iron, que são fábricas que começaram a fazer os primeiros materiais de patchwork, que são muito boas. Mas um cortador, por exemplo, da Olfa, custa R$200, R$250. Um cortador, por exemplo, da Tech, que é uma marca boa também, é nacional, ele vai custar em torno de uns 80. Você tem cortador até de R$50. Então, 50, 40 reais. Então você vê que às vezes um cortador de 40, 50 reais, ele pode não ter uma lâmina tão boa quanto um cortador de 250, que é o da Olfa. Então, pode ser que venha cega a lâmina? Pode. Aí você compra outra lâmina e troca. Mas normalmente o que acontece é que você ou tá protegido, tá? Por isso eu vou fazer essa brincadeira. Ou você fica com o cortador muito em pé e daí ele não desliza, ou você fica com ele muito deitado e ele pega nessa proteção aqui, né? Ou então você não imprime pressão no cortador. Então você tem que manter normalmente o cortador a 45 graus, 50 graus ou 40 graus, mais ou menos isso, entre 40 e 50 graus, e fazer a força não para baixo, para frente, deslizar para frente. Isso vai te ajudar a começar a cortar. Pode ser que o primeiro corte não fique muito bom e você não pegue todas as camadas, mas é uma questão de jeito. É uma questão de você aprender essa ferramenta nova que é muito útil e que vai te ajudar muito a ter cortes precisos, que é o que a gente precisa no patchwork. Bom, agora que eu já falei, que eu já cortei, que eu já mostrei para vocês, eu vou armazenar esse tecido, porque eu vou usar ele depois. Então eu vou mostrar para vocês como eu guardo o tecido, principalmente um tecido tão grande que me deu um certo trabalho para dobrar, me deu um certo, eu investi um certo tempo e agora eu não quero perder esse tempo. Ele tá aqui posicionado, certo? Então eu venho aqui, ó, pego aqui, trago ele para cá. Eita, alinho, começo a fazer minha sanfona, tá vendo? Faço minha sanfoninha aqui. Ah, é muito mais rápido pegar simplesmente dobrar e colocar no armário. Mas você vai pensar onde você vai gastar mais tempo. Um pouquinho a mais dobrando direito com sanfona ou muito mais depois tendo que repassar e tendo que realinhar tanto tecido como esse daqui. A sanfona não precisa necessariamente ficar todas do mesmo tamanho, tá? Ela só precisa ficar funcional. Venho aqui mais uma. Guardei em sanfona, meu folinho aqui, ó, fiz meu fole de sanfona. Eu viro aqui, não tem essa parte que tá super alinhada, que foi quando eu cortei? Eu já aproveito e travo ela aqui com o meu alfinete, tá? Travo com o alfinete, pra ela não ficar desandando e ficar no armário, bonitinho na sua caixa organizadora, bonitinho, travei, tá pronto para ser guardado por um próximo corte. Isso vai facilitar muito a vida de vocês para economia de tecido, economia de tempo e para que vocês, na hora que forem pegar um tecido grande que já foi dobrado, já foi preparado, fazer isso e tá já com meio caminho andado, certo? Espero que vocês tenham gostado dessa nossa aula de corte. A gente pode falar um pouco mais sobre como fazer os ajustes das margens em costuras curvas, e a margem de costura curva também. Tem muita coisa para a gente desenvolver que também faz parte do corte da costura na preparação dos nossos trabalhos. Então, se você tem alguma dúvida, deixa seu comentário. Se você gostou, curte para eu saber que foi produtivo o nosso encontro, compartilha. Eu tenho certeza que tem muita gente que não sabe finalizar um tecido, eu tenho certeza que tem muita gente que não sabe alinhar para cortar, que de repente também não sabe como posicionar o cortador, e daí você já vai
contribuir de uma forma muito bacana com coisa boa. Lembrando que hoje é a nossa terceira live do aquecimento Desafio Patchwork do Zero. O Desafio Patchwork do Zero é uma semana que você vai se inscrever para participar. É diferente dessa live que você chega e participa. Ela não é aberta, apesar de ser gratuita. Ela é aberta para quem se inscreve. Nessa semana a gente vai falar de novo sobre corte, mas agora para a gente montar um projeto. Vai ser um corte direcionado, porque você vai sair dessa semana com a sua primeira peça de patchwork pronta, uma peça de um projeto lindo. Então vem participar, compartilha, chama as amigas, chama a irmã para vir costurar com a gente. E acontece do dia 1º ao dia 5 de fevereiro, a nosso desafio. E eu espero por você.